ela ora ao Senhor porque era estéril e ela pede a Deus um filho. E ela faz um voto: se Deus assim concedesse a ela um filho, ela devolveria para o serviço da obra de Deus de forma integral, totalmente para Deus. E vocês sabem da história. Deus abriu a madre dela, ela concebeu um filho e pôs o nome de Samuel. E esse jovem, esse homem, foi um dos maiores profetas em Israel, inclusive foi aquele que ungiu a Davi. Sendo que eu acho interessante é no dia que a Ana agradece a Deus. A Ana faz uma oração como um cântico. E ela fala algo muito poderoso. Ana, se você for ler em 1 Samuel capítulo 2, não pode deixar, tá? Coloca, porque a letra aqui no tablet é maior para mim ler. E realmente assim, lindo a oração de Ana. Ela fala uma coisa interessante: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Tremendo, né, irmão? Olha que oração. Essa é uma oração realmente cristocêntrica, né? Totalmente, né? Deus está ali sendo entronizado. E o Cana era o seu marido. E ela concebe ali, depois que o menino passa pelo período, né, de amamentação, ele é entregue na mão do sacerdote. E aí onde a gente vai entrar nessa história hoje? A nossa história hoje é sobre um homem chamado Eli. Diga comigo, Eli. A nossa história não é sobre Ana nessa noite. Na verdade, nós vamos estar falando sobre o sacerdote Eli e os seus 2 filhos. Mas antes de tudo, pega a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 2. Aleluias. Glória a Deus. No versículo 22 diz assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aleluias. Glória a Deus. Olha só o que Deus, Ele fala. Agora, é Deus falando com Eli. Veio um homem, no 27, veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Eu não dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel? Por que então pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim?
Eu vou repetir. Olha o que Deus fala para aquele homem. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordade das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Olha como é que Deus muda de opinião. Porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Olha que coisa. Vou acabar com a tua descendência. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobreviverá, ou melhor, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Preste atenção agora. Aleluia. É forte, irmão, essa passagem. Muito forte. O que acontecia aqui? Pastor, por que Deus, ele traz essa sentença tão dura para um sacerdote já velho? Eu vou te contar a história. Primeiro de tudo, depois que, continuando aquela nossa história de Ana, quando Samuel começou a ficar jovenzinho, Deus começou a levantar já Samuel para ser representante dele, porque Deus já tinha reprovado esses aqui que eu acabei de citar, Eli, Ofni e Finéias. E diga-se de passagem, seriam pessoas que Deus poderia estar usando poderosamente na terra. Deus, quando olhou, o que ele observou em Eli? Um pai, um patriarca complacente, abrindo concessão para os pecados dos filhos. Mesmo que Eli fosse um homem conhecedor da Bíblia, da palavra, da Torá, ainda que Eli fosse criterioso, ele conhecia os valores, tá? Daquilo que Israel tinha mais, que amava mais, que honrava mais, que era a Arca da Aliança, que eram os utensílios da casa de Deus. Ele sabia que essas coisas eram muito importantes, eram consagradas, simbolizavam um carinho, um respeito ao Todo-Poderoso. Mas aí quem vem? Os filhos, os playboys, filhos de Eli. O que eles faziam de ruim, pastor? Eles não faziam muita coisa não, entre aspas. O que eles faziam? Na hora do culto, na hora dos rituais, na hora que era o momento de adoração, o momento da oferta, o povo trazia as ofertas de manjares, que eram carne. Eles matavam os novilhos e lançavam ali. E o que eles faziam? Tinha um tacho, tinha um caldeirão. Eles jogavam aquela carne. Só que os dois, eles não estavam nem aí. Eles não tinham, uma das características que eu percebi, características nefastas desses jovens,
é que eles não tinham respeito no tocante a ofertas na casa de Deus, no tocante à adoração, a sacrifícios para Deus. Eles desdenhavam, eles olhavam e não faziam muito caso. E eu digo para você, hoje em dia tem muita gente assim. E quando eles olhavam aquele momento solene, aquele momento tão importante, a qual Deus recebia como um cheiro suave, o que eles faziam? Simples, eles não estavam nem aí, eles desmereciam. É a mesma coisa, eu digo para você, antes de falar isso aqui, eu quero dizer primeiro o que eles faziam. Eles jogavam a carne, eles ficavam observando e não estavam nem aí para Deus. Eles queriam fazer churrasco, eles queriam fazer churrasco na hora da oferta. Eles queriam recreação na hora do santo. Eles queriam comer churrasco na hora que era para adorar e para reverenciar a Deus. A mesma coisa acontece na igreja hoje. O culto está rolando, as ofertas de Deus, que é a nossa adoração, o nosso culto, aleluias. E o povo está lá atrás muitas das vezes. Quantas das vezes eu já vi pessoas lá atrás conversando, brincando, estão nem aí para esse momento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quantas das vezes eu já vi durante o culto pessoas mexendo de celular? Quantas das vezes eu já vi pessoas conversando, brincando? Irmão, isso é um absurdo. Isso é síndrome de Ofni e Finéias. Jovens mal criados, jovens que não tinham parâmetro de respeitabilidade, de reverência na casa de Deus. O que eles faziam? Eles pegavam, mandavam um servo deles, porque eles eram levitas, vai lá e pega, eu quero picanha, eu quero contra filé, eu quero filé mignon. Eles tinham que pegar o que viesse do caldeirão, eles não queriam. Aí, a pessoa que estava ali na frente falou assim, ó, espera a gordura queimar. Espera a gordura queimar, que aí você, porque primeiro é de Deus, está entendendo? Primeiro é para o Senhor, a honra é dele, o louvor é dele, a majestade é dele, ele é o primeiro, ele tem que ser exaltado. Depois a gente pensa na gente. E sabe o que eles falaram? Eles falaram, não, nada disso, vai lá e faz o que eu estou falando. Eram obstinados, arrogantes. Faz o que eu estou falando, vai lá e pega a carne, que eu não quero saber se é oferta, eu não quero saber se é para Deus, vai lá e pega, porque eu estou mandando, porque se não for lá e me obedecer, e não me dar o que eu estou querendo, porque eu quero fazer um churrasco aqui, se não pegar, eu vou arrumar um problema. Foi assim mesmo, era assim mesmo, eu vou lá e vou bater, eu vou lá e vou espancar, vai ser a força, vai lá. E eles iam lá, pegavam, e eles queriam assar a carne. Eles queriam era brincar. E o pior, qual era o outro pecado? Eram prostitutos dentro da casa de Deus. Quando começava o culto, lá na porta, eles ficavam com as mulheres. E a Bíblia diz que eles dormiam com as mulheres. Eram prostitutos. E Deus só fica olhando essas coisas. Isso acontece também na igreja. Quantas pessoas vêm para a igreja, quantos Ofni e Finéias que vêm para a igreja, aleluias, somente para ficar olhando para as mulheres. Ou então diz que é crente, mas é um prostituto. Diz que é crente, mas é uma prostituta gospel. Alguém tem que falar essas coisas, porque isso chama a ira de Deus. Você tem que entender isso. Eu não estou aqui me defendendo meus interesses, não. Eu estou falando uma coisa aqui, que agrada ou não agrada, é a Ele. É a Ele que o negócio é com Ele, não é comigo. Eu não estou preocupado se você vai me agradar ou vai deixar de agradar. O negócio aqui é se a gente agrada ou não a Deus. Não eram desviados, não conheciam a Deus. Esse é o grande problema. Dentro da igreja tem um montão de Ofni e Finéias. Na igreja muitas das vezes tem Ofni e Finéias. Tem pessoas que são ímpias, que não são convertidas. Isso é um grande problema. Pessoas assim não respeitam nada. Pessoas assim não têm temor de nada. Pessoas assim não estão nem aí. São um problema dentro da igreja. Não quer trabalhar, não quer nada, não respeita as coisas santas.
brinca com coisas sagradas. Eu conheço uma pessoa da minha antiga igreja, que ele fez uma coisa que eu achei aquilo um absurdo. Ele pegou um microfone, acho que eu não posso, não dá nem para falar isso aqui. Ele pegou um microfone que é consagrado, é que é santo, é consagrado, uma coisa separada para Deus, é um utensílio da casa de Deus. Foi apresentado ao Senhor, ele pega e faz um negócio terrível, irmão. Sabe? Solta alguns gases e bota o microfone. Ficamos assim. Isso aí, irmão, tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior. Coisa muito pior. Pessoas que não cuidam das coisas de Deus, porque o problema, irmão, não é o objeto, tá entendendo? O problema não é o objeto, o problema é que aquilo ali é oferecido a Deus. Deus olhou falando assim, poxa, eles não me respeitam. Aí Deus chega, Deus não vai falar com Ofni. Em nenhum momento Deus falou com Ofni e Finéias. Deus falou? Me responda você. Deus chegou e falou assim, Ofni e Finéias, vem cá. Deus mandou profeta para Ofni e Finéias. Por que não? Porque com Ofni e Finéias Deus não queria nem assunto. Deus via que não valia nem a pena. Era tão pérfido o que aqueles meninos estavam fazendo, era tão terrível, porque eles porque quando eles, olha só, eles pecaram contra a santidade e contra a autoridade de Deus. Quando que eles pecaram contra a santidade? Quando se deitaram com mulheres, entraram em fornicação, prostituição, pecaram contra a santidade. E como que eles pecaram contra a autoridade? Eles defraudaram o altar de Deus, o sacrifício, as ofertas de Deus. Um absurdo. Aí Deus usa um profeta para Eli e fala, Eli, vem cá. Eli, vem cá. E o interessante é que Eli depois fala com eles, mas mesmo assim já era tarde demais. Eli já estava velho. Aquele jovem já estava fazendo aquilo há muito tempo. Porque uma pessoa que faz isso, não é de uma hora para outra que ele faz, não. Pode acreditar que eles faziam isso, sabe por quê? Porque foi uma trajetória, foi um período de concessões, de passar a mão pela cabeça, de fazer o que eles queriam. Eram mimados, faziam o que queriam porque o pai não corrigia. Porque o pai, aleluia, outrora, depois que o negócio estourou, aí ele falou, meus filhos. E olha a maneira que ele falou, meus filhinhos, não faz isso não. Não faz isso não com a casa de Deus. Poxa, o povo está falando. Olha, o povo está falando. Olha o que vocês estão aprontando, gente. Aí ele fala assim, se vocês estivessem arrumando um problema com o próximo, ou se tivesse algum problema, vocês iam ter o Senhor para poder correr. Mas sabe qual é o problema de vocês? Vocês são tão obstinados que vocês estão indo de contra o próprio Deus. Vocês estão defraudando o próprio Deus. Vocês estão pecando contra o próprio Senhor. Vocês estão indo naquilo que é de Deus e defraudando. Vocês estão desonrando aquilo que é santo do Senhor. Olha a ousadia, olha o abuso. Irmão, tem gente aqui que às vezes até erra, mas não tem coragem de desrespeitar o que é santo. Fala assim, pastor, eu até errei, mas eu tenho respeito às coisas de Deus. Mas tem muitos não, tem muitos que desrespeitam na cara dura mesmo. Tem muitos que pegam alguma coisa, quebra mesmo, tá nem aí, fala mal mesmo. É abusado mesmo. Na hora da palavra eu já vi muita gente se levantar e ir embora. É abusado mesmo. Porque tem Ofni e Finéias no meio do povo. São anarquistas. E nós temos que pensar nisso, querido. Porque os maiores culpados quem é? Não é Ofni e Finéias. O problema não era Ofni e Finéias aqui. O problema é Eli. Porque só existia um Ofni e Finéias porque Eli deixou. Porque o pai que deixou.
não era um pai, era um painaca. Porque e Deus, ele fala, eu acabei de ler, Deus ele fala, você honrou mais os teus filhos do que a mim. Essas palavras não é de qualquer um não, não é de Samuel não. Essas palavras é do próprio Deus. Você honrou, você deu valor mais aos teus filhos do que a mim. E é por isso que agora eu vou dar a minha sentença. Com Deus ninguém brinca. Você acha que Deus vai ver isso tudo? E porque você honra os teus filhos, ou ama quem quer que você seja, que você protege, você acha que Deus vai acatar aquilo que você quer? Nada feito. Deus, uma hora ou outra, Deus vai trazer a sentença, porque Deus não tolera esse tipo de coisa. Deus não aceita profanação, Deus não aceita abuso com Ele. Deus não aceita desrespeito. A casa de Deus é um lugar de respeito. Aleluia, estamos aqui para honrar o Todo-Poderoso. E eu digo para você, você que está sob, aleluia, a tutela, que você, irmão, você é culpado muitas das vezes. Nós somos os culpados daqueles que estão sobre nossos cuidados. Nós que somos sacerdotes, os nossos filhos fazem e a gente não faz nada. Muito pelo contrário, a gente acata e ainda toma as dores. E olha só o que acontece. Aleluia. Isso é muito importante a gente aprender isso. Olha só o que Deus faz. E Deus falou para Eli: vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabe o que Deus faz? Deus incita o coração dos filisteus. Deus usa o inimigo. Deus usa o inimigo para devastar a família de Eli, a casa de Israel naquele momento. E Deus ainda traz uma sentença e outra coisa: a tua descendência vai morrer contigo. Você não vai haver velho na tua casa. Eu vou acabar com a tua raça. Arabaçui de Cantarábia. Porque eu levantarei alguém, eu já estou procurando alguém. Deus fala para Eli. O que eu li não foi isso? Você ouviu? Quem ouviu a palavra aqui? Quem leu? Não é isso que Deus está falando aqui? Deus falou. Eu já estou escolhendo outra pessoa. Eu estou procurando outra pessoa que tem respeito para aquilo que é santo. Olha que testemunho. Olha o testemunho de Ana, olha o testemunho de Eli. Ana ofereceu filho para a casa de Deus. Que difícil. Você ofereceria? Me diz você. Você pegar o seu filho pequeno, que você viu ali mamar, que você até se apegou. Imagina ali, e Ana não tinha filhos. Filho para ela era algo muito precioso, como é para nós também. Mas para ela ali, Samuel significava vitória sobre a esterilidade. Mas olha a atitude de Ana. Ela pegou mesmo ali, tendo carinho pelo filho, irmão. Ela pegou e falou assim: o meu filho agora, eu vou cumprir o meu voto. Ela ofereceu a Deus, deu Samuel, e só ia de ano em ano vê-lo, aos cuidados do templo, para ser serviçal de Deus. Olha que atitude, irmão. Olha que atitude. Sofrendo. Aí ela orou a Deus e falou: Senhor, tem compaixão de mim, me dá mais filhos, porque o que eu tinha eu te ofereci. Aí, se eu não me engano, Deus deu mais 3 filhos e mais 2 filhas para Ana. Porque é assim que Deus faz. Você oferece para Deus, Deus prospera a tua vida. Ser fiel a Deus vale muito a pena. Em alguma área Deus vai te honrar. Deus não vai ficar te devendo. Deus vai honrar aquilo que você foi honroso para Deus. Você foi fiel, Deus vai te abençoar. Agora olha a atitude de Eli.
Samuel morava com Eli e era um jovem diferente, honrado nas coisas de Deus, espiritual. Oh, aleluia, um profeta de Deus. Aleluia, Deus não falou com Ofni e Finés e nem com Eli. Deus falou com Samuel ainda jovem. Aleluia, Deus começou a falar com Samuel. Samuel, irmão, não é com qualquer um que Deus fala. Não é com qualquer um. Não é com jovens mal criados e nem com pais que são complacentes. Já vou falando. Pai que passa a mão por cima, que não honra, que honra primeiro as suas coisas. Pessoas que honram primeiro as suas coisas, os seus filhos, seja lá quem for, mais do que a Deus, Deus não quer assunto. Só para poder trazer sentença. Deus foi falar com Samuel. Porque Deus, ele honra onde tem fidelidade. Deus, ele desce aonde tem diferencial e sacrifício. Aleluia, tem que ser diferente. Aleluias. Deus esperava uma atitude diferente de Eli e ele não fez. Aí Deus fala, Samuel, ele vai correndo, pensa que é Eli. Meu Senhor, o Senhor me chamou. Não, não te chamei, volta a dormir, rapaz. Ele volta a dormir, a voz soberana e poderosa do Todo-Poderoso brada, aleluia, no quarto daquele jovem, Samuel. Ele volta e fala, Eli, o Senhor me chamou. A atitude daquele menino era diferente. Ele era respeitado, era tipo um militar. Ele, sim, Senhor, Eli, o Senhor me chama? Porque se Deus falasse com Ofni e Finés, ele não estava nem aí. Ah, deixa eu dormir. Perturbação. Deus fica me perturbando. Está vendo que eu estou querendo dormir? Está vendo que eu estou querendo dormir? Fica me chamando. Porque era um obstinado. Tem gente no meio da igreja que é assim. Deus não pode falar nada. Nunca vão crescer. Deus nunca vai honrar. Porque são obstinados. São, sabe? São, dá um nome, tem um nome que dá. São sisudos, tem um nome que dá. São ariscos, sabe? Comigo ninguém pode. Não é nem sagaz, é mal criado mesmo, obstinado. Dura cerviz. Deus falou, eu vou perder meu tempo com o Ofni e Finés, rapaz. Eu vou procurar, é o Samuel. Na terceira vez, sem reclamar. Deus falou 3 vezes, ele não reclamou. Ele chegou, sim, Senhor, o Senhor me chamou, amém? Olha a diferença. Deus, ele procura esse tipo de trabalhador da obra dele. Não é qualquer um, não. Por isso que você não fique de boca aberta quando você vê um montão de gente desviada, indo para o mundo, ou somente na igreja para manter aparências. Não se assuste, porque quando a trombeta soar, meu Deus, poucos que irão. Tem gente que não precisa se desviar da igreja não, já está desviado dentro da igreja, porque tem um bando de Ofni e Finés. A gente tem que cuidar, para não ser um Ofni e Finés, nem ali. Aleluia. Sim, Senhor. Aí ele se tocou. Olha, quando Deus falar de novo, ou melhor, quando a voz, aleluia, ecoar de novo, você diz assim, ó: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele sabendo que era Deus, aleluia, falou com Samuel, e aí Deus fala tudo o que ia fazer. Samuel, Senhor, senta aí. Eu vou compartilhar contigo um garoto, porque muitas das vezes, está pensando que Deus está preocupado com idade? Às vezes o camarada tem 80 anos, 50 anos, 40 anos, é velho, é até pastor, pode ser do ministério, pode ser quem for, mas que Deus não quer mais assunto, porque Deus está procurando, porque Eli já se corrompeu. Deus está procurando Samuéis no meio da congregação, e Samuel nasce diante da dificuldade. Samuel não é qualquer um, aleluia, nasce de uma adoração. Samuel nasceu, e ele foi o significado de oferta e adoração.
Não é qualquer um não. Não é qualquer um não. Que fala, não gosta, mal criado. Pastor, não aceita se um adulto ou pai falar, pronto. Misericórdia. Já fica com a cara desse tamanho. Meu pai não manda em mim, tu quer mandar? Dentro da escola não obedece os professores. Geralmente uma menina assim não vai obedecer o marido. Não obedece pai, não obedece principalmente os pastores. Os pastores pegam esse tipo de crente, misericórdia, sofre muito. Meu filho, ninguém manda em mim. Só Deus manda em mim. Isso é uma frase famosa. Só Deus manda em mim. Essa corta, tá, Flávio? Aleluia. Apesar que para botar esses vídeos tem que fazer edição, cortar mesmo, irmão, porque é assim que acontece, querido. Agora vamos lá. Depois eu vou te falar, no término, no desfecho, eu vou falar o que acontece. Qual é o que causa esse tipo de coisa. O que acontece no final de tudo isso aí. Eu vou dizer para você. Mas vamos lá. Preste muita atenção no que eu vou falar. É muito sério. Eu sei que tem gente que porque eu sei que tem muitos pais aqui. Eu sei que tem muitos esposos. Eu sei que tem gente que tem autoridade, que lida com, que tem um cargo de autoridade. Até você também líder dentro da igreja, tá? Pastores também. Isso é para pastor também. Se você tem problema com isso, tipo, acontece um problema, aí o filho faz a queixa para o pai: olha, fulano fez isso, você não quer nem saber o que aconteceu, já vai tomando partido, toma as dores, vai fazer, e acontece, e não quer saber da verdade, que de repente o teu fedelho está aprontando, está sendo mal criado com os mais velhos. Aí eu te falo, uma pessoa como Eli, que ele age dessa forma com os filhos ou com alguém que ele tem autoridade, e ele não consegue liderar, porque por mais que aquela criança ou aquela pessoa estiver sendo vítima de alguma injustiça, eu não estou falando de agressão, de alguma injustiça, ora a Deus. Deixa, irmão, quem está certo não precisa ir tirar satisfação ou tentar arrumar problema com ninguém, não. Sabe quem vai ser o juiz dele? O próprio Deus. Ou você nunca leu lá em Tiago que diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque a vingança vem do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que no momento certo Ele que te exalta. Você não precisa ir lá, eu vou tirar satisfação. O que é isso, irmão? Eu vou rodar a baiana mesmo porque eu sou crente, mas minha mão não é crente. Irmão, o que é isso? Você ainda não entendeu o que é ser cristão de verdade? A Bíblia diz, o próprio Cristo fala para a gente abençoar quem nos persegue. É difícil, mas quem disse que para ir para o céu é fácil? Nós não estamos pregando aqui facilidade não, irmão. Até eu estou falando isso, mas até mesmo eu preciso ouvir essas verdades. Primeira coisa, nessa situação a gente tem que agir com a razão e não com a emoção. Tem muito pai, tem muito líder, tem muita pessoa que está sob a autoridade de alguém que está agindo pela emoção. E se você for agir pela emoção, você vai trair e atrair, meu irmão. Ou melhor, você vai adquirir e você vai atrair problemas. E sérios problemas. Você tem que agir muitas das vezes na razão. Vai doer mais em você do que no teu filho, vai doer mais em você do que na tua esposa, vai doer mais em você do que o seu liderado, mas é o certo, é o correto, é o que vai agradar a Deus e principalmente vai fazer aquele fedelho amadurecer.
e vai a ganhar o conceito com Deus. Se você age pela emoção nesses momentos e não pela razão, primeiro, você tem problema emocional. Você tem problemas seríssimos emocionais. Ninguém toca nos meus pequenos. Ninguém toca, está aprontando. E isso vai trazer sobre aquela pessoa uma maldição. Por que maldição? Porque ela vai começar a evoluir no seu quadro de obstinidade, de obstinação, de rebeldia, de dura serviço. Ela vai evoluir. O quadro dela vai piorar, porque tem alguém que está dando cobertura. Tem alguém que está deixando, está protegendo. Muitas das vezes você vai ter que pegar e vai ter que dar um solavanco. Ele vai chorar, vai ficar com raiva de você, mas não se preocupe. A Bíblia diz lá em Hebreus que a correção de imediato provoca algo, uma ira momentânea, mas lá no futuro, quando esse fedelho pegar maturidade, ele vai dizer: ainda bem que meu pai e minha mãe me ensinaram o que era certo. Porque o teu filho não tem maturidade. Muitas vezes essa pessoa que está sobre a tua autoridade, e Deus está te observando como que você lida com isso, tá bom? Às vezes a pessoa aprontou, o filho aprontou, a pessoa aprontou, aí vem falar com o pai, se vitimizando, e aí o pai, em vez de querer saber, tentar cuidar da situação, e tentar cobrar, e tentar até mesmo trazer uma punição, não, se levanta contra aqueles porque o povo estava falando de Ofni e Finéias. Eu não li isso, o povo estava reclamando. Agora eu te falo, quem era o problema ali? Era o povo que estava falando, ou era Ofni e Finéias que estava defraudando a casa de Deus? Me responda você. Qual é o maior problema? Porque esse é que é o problema. A pessoa está aprontando e ninguém pode falar nada. Não, a casa de Deus pode ser defraudada. As coisas de Deus podem ser tratadas de qualquer forma. Não pode tocar nas minhas belezas, não pode tocar nos meus, mas na obra de Deus vamos arrebentar. Na integridade do Senhor não tem problema. Isso é perigosíssimo. Porque se você deixa o teu filho, eu estou falando filho de uma forma geral, se você deixa essa pessoa que está sobre a sua autoridade, está fazendo isso e está mexendo com o próprio Deus, eu vou falar uma coisa para você. Você no final das contas vai ser a última vítima. Porque se o teu filho não tem respeito a Deus, ele não vai ter respeito a você. Se a tua esposa não tem respeito a Deus, não vai ter respeito a pastor e não vai ter respeito ao marido. É só o momento. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada acontecendo, é? Deus esperou Eli envelhecer. Deus vai deixando. Eli já estava velho. Porque Deus deu com certeza chances para Eli se posicionar. Desde ali quando eles eram menores, Deus queria um posicionamento ali, mas ele não se posicionava. Deus esperou vir Samuel. Deus é sábio. Não, primeiro eu vou preparar alguém, depois eu arrebento. Porque a obra do Senhor não pode parar. O reino de Deus não vai se prejudicar por causa de 2 moleques mal criados. A obra de Deus não vai parar porque tem uma meia dúzia de abusado e rebelde. A obra não vai parar porque a obra é do Espírito Santo e é soberano. Se um não quer, Deus levanta outro. Se um se levanta na rebeldia, Deus sempre vai levantar outro que é honrado, respeitoso, submisso. É você e Deus, querido. No final das contas, tu não vai dar conta a mim, tu vai dar conta a Deus. Quem te sentencia é Deus, não sou eu. Você tem um problema emocional, querido. Se você não cuida dessa área, você tem problema emocional. Não, eu tenho problema emocional mesmo, não quero. Outra coisa, você não tem parâmetros bíblicos. Se você é assim, você não tem parâmetros bíblicos.
Você pode, não estou dizendo de você conhecer Bíblia. Conhecer Bíblia é uma coisa, ter parâmetro é outro. Está entendendo? Seguir é outra coisa. Eu posso ler, mas Eli conhecia. Eli conhecia, era um sacerdote. Conhecia, mas seguia? Não. Mas aquilo foi capaz de Eli. O que você acha na sua cabeça? O que Deus esperava de Eli? Pense você. Eu acho que esse é o teu dever de casa de hoje. Você chegar em casa, esse é o teu dever de casa, da pregação de hoje. Esse é o teu dever de casa. Quando você chegar em casa, bota na tua cabeça: o que Deus espera de mim para com aqueles que são meus liderados. O que Deus espera que eu faça para eu não estar na situação de Eli. Esse é o teu dever de casa. Não sou eu não. Eu não sou nem. Você sai daqui, eu não te vejo mais. Eu não te vejo. Mas o Espírito Santo sai juntamente com você te olhando. Se você sair daqui e sair ali na esquina e pegar um rapaz igual o Finifiné e se agarrar, e ficar na lascívia, e ficar na prostituição,